Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje são 9 de abril de 2023. O foco de hoje é fazer você ter uma mudança de paradigma e, ao chegar no final desta live, que uma expansão de consciência tenha ocorrido ou que tenha nascido. E em breve você vai sentir um insight. Então, peço que você colhe os olhos na tela aí do seu celular, do seu computador, da sua televisão e preste atenção em cada palavra que será falado, desde então até o final desta live, com bastante atenção, bastante concentração. Para que você obtenha a expansão de consciência, é necessário que esteja aberto a uma mudança de paradigma. Paradigma nada mais é do que um conjunto de crenças, um conjunto de instalações que está na sua mente, mais precisamente na sua mente inconsciente, que instalações estas que ditam a sua vida. Então, paradigma é um conjunto de crenças. Por exemplo, seu paradigma financeiro nada mais é do que as suas crenças que você tem relacionadas ao dinheiro. Se é algo bom ou ruim, né? Isso depende muito aí da sua infância, de diversos acontecimentos. E isso tudo encontra-se no inconsciente. Não adianta a pessoa conscientemente dizer, não, eu gosto de dinheiro. E se ela está dizendo conscientemente, mas os atos dela em vida a condição financeira que ela tem estão inerentes às instalações do inconsciente. Então, por exemplo, no paradigma financeiro, é muito fácil saber qual paradigma que ela tem, quais são as crenças que ela tem relacionadas ao dinheiro. Basta ver a quantidade de dinheiro que ela ganha por mês, que ela consegue lucrar, se ela, mês a mês, tem um aumento do seu patrimônio, se diminui, ou se está sempre em dívidas, e ela vai saber se as crenças são negativas ou positivas. Sendo que positivas ou negativas para o nosso bom senso. O positivo e negativo para a mente é um critério que ela tem. Então, ela vai sempre, ela vai sempre achar que tudo ali é positivo. A mente. Eu estou separando com uma terceira pessoa, mas é a própria pessoa. Ela vai entender que se a pessoa, vamos supor que alguém more numa favela em péssimas condições, ganha menos de 100 reais por mês. É porque a mente entende que o dinheiro é algo ruim. A mente entende que o dinheiro é algo ruim. Então, para a mente, dinheiro é algo ruim. Ponto. Isso para a mente é positivo. Porque a mente entende que dinheiro é algo ruim, então a pessoa viver numa escassez é algo positivo. Para a mente isso é positivo. Agora, para o nosso bom senso, é claro que isso é negativo. É muito importante entender ter esta clareza. Bom, um ponto muito importante é você entender que, se formos analisarmos o livro da vida de uma pessoa, e quando eu digo livro da vida, não é apenas esta encarnação, é todas as encarnações que a pessoa teve desde a concepção dela, certo? Quando eu digo concepção, ela é um ser que existiu, né? Deus emanou, né? Pode ser uma pedra, uma planta, e ela teve toda uma evolução. Então, o livro da vida engloba todas essas encarnações até esta encarnação atual. E quando eu digo encarnação atual, também engloba todas as encarnações que a pessoa tem. Lembrando que tudo ocorre ao mesmo tempo, só que não vamos nos aprofundar. Vamos partir desse princípio, até a encarnação atual, ponto, para ficar didaticamente bem claro isso aí. Então, esse é o livro da vida. Se formos analisar o livro da vida de qualquer pessoa, de qualquer ser, e formos analisar qualquer ato, fato que aquela pessoa vivenciou, seja ela qual for, veja bem, preste bastante atenção no que eu estou dizendo,
seja aquele fato, ato, quaisquer um, sobre o prisma da análise do livro da vida daquela pessoa, não vai existir nenhum ato ou fato que você vai dizer que não seja compreensível. Veja bem, eu estou dizendo compreensível e não aceitável. Uma coisa é ser compreensível diante de tudo que aquela pessoa viveu, vivenciou. Seria compreensível ela ter determinado ato. Porém, pode ser algo que a gente não aceite, que não seja aceitável. E aí, se tem entendimento de que aquela pessoa não deve ser, em hipótese alguma, o quê? Julgada. Ela deve ser orientada, ensinada, cuidada, jamais julgada. E aí vem este toda essa frase, não julgueis, né, da Bíblia, inclusive, que todo mundo fala, olha, não julgo, não julgo, não julgo, mas é uma tremenda mentira, porque diariamente estamos sempre julgando, não só julgando, mas também nos auto-julgando. As pessoas se julgam. E esse entendimento do que eu estou dizendo é muito importante para que uma das energias principais nesta encarnação, neste universo, para que um ser evolua de forma rápida, é o perdão. E quando eu digo perdão, mais importante ainda dentro do perdão é o auto-perdão. Perdoar e se auto-perdoar. Para que uma pessoa consiga se auto-perdoar, necessariamente ela deve perdoar. Lembrando que somos um campo de energia, vivemos sobre o eletromagnetismo. Tudo que emana, volta. Emanou perdão, nós conseguimos o auto-perdão. Emanamos perdão, nós estamos não só perdoados, né, pelos que estão ao nosso redor, assim como nós conseguimos nos auto-perdoar, emanando perdão. E para que esta energia seja bem trabalhada, é extremamente importante entender o que eu disse. Que se formos analisarmos o livro da vida de uma pessoa, de qualquer ser vivo, qualquer ato ou ato ali que a pessoa tenha feito será compreensível. Compreensível, porém não aceitável, dependendo do ato. Pode ser aceitável, pode ser não aceitável. Compreensível todos, se formos analisarmos o livro da vida. E eu posso trazer aqui os exemplos mais bizarros aí que vai estar dentro desse contexto. Qualquer um. Ah, a pessoa que é um pedófilo, que abusa de criancinhas de 2, 3 anos. Se você for analisar o livro da vida, você vai ver que, analisando tudo aquilo que a pessoa passou, é compreensível que ela tenha aquele ato, porém, de hipótese alguma, aceitável. Aí aquela pessoa... E qual é a importância disso que eu estou dizendo? Que aquela pessoa, você vai ter um entendimento que ela deve ser o quê? Ensinada, tratada, curada, evoluída. Temos que fazer com que ela evolua, se cure, se liberte. E o caminho para isso não é da punição. A punição é algo inerente. A punição não existe. O que existe é evolução. De acordo com aquele sistema, podemos mencionar a metáfora créditos e débitos, que o universo automaticamente já tem, e não cabe a você, nem a ninguém, punir. Ah, mas tem as leis. Ok, as leis existem, aí justamente é a lei do homem e deve ser seguida. A lei deve ser seguida e ponto. Agora, o que você deve se preocupar, né, e isso aí, o próprio universo traz a lei de uma certa forma, né? É claro que tem o dedo do homem e também tem a influência do universo e existe o respeito do livre-arbítrio. E o próprio universo se aproveita da lei para corrigir erros, para doutrinar. E em hipótese alguma cabe a você, nem a ninguém, fazer um julgamento individual ali. Ah, apontar o dedo.
O que cabe a você é instruir, ensinar, fazer com que aquela pessoa cresça, independente do que ela fez. É algo bastante, dependendo do caso, pode ser bastante difícil para alguns. Para as pessoas que têm um grau de evolução maior, é completamente, o que eu estou dizendo, é algo completamente entendível, completamente claro. Para outras pessoas, pode soar como, né, dependendo, eu estou falando de uma forma generalizada. Aí, se eu for especificar, por exemplo, um caso desse de abuso, uma pessoa que abusa sexualmente de crianças. Aí você pode criar uma ojeriza, não, isso aí não tem como, aquela pessoa, mas é exatamente isso, aquela pessoa, ela precisa ser curada, tratada. É claro que somos seres humanos e no calor da emoção falamos coisas e temos reações às vezes automáticas, emanando opiniões que vão de encontro contra, que vão contra esse conceito. Mas analisando de uma forma racional, você vai perceber que uma pessoa evoluída, ela deve ter este comportamento. Então, seja qual for a situação vivenciada, seja qual for o fato, ato que alguém vivenciou, um ato, um comportamento que alguém teve com você, você deve entender que, analisando o livro da vida daquela pessoa, aquele ato é compreensível. Em tese, não, em tese não, é compreensível. Não quer dizer que você aceite. Não quer dizer que você vai rir para a pessoa, abraçá-la. Não, de forma alguma. Mas você não vai apontar o dedo e julgar, porque é, você é isso, é isso, é isso. Porque o você é isso, é isso, é isso, pode até ser uma verdade, mas em razão de todo um contexto que, se talvez você vivenciasse, você faria a mesma coisa. Ou algo, ou até pior, ou algo um pouco, né, mais brando, independente do ocorrido. Porque existe uma série de fatores que corroboram. Vou dar uma explicação aqui para facilitar o entendimento. Vou dar um exemplo. Num caso desse aí de... Eu vou dar esse de abuso sexual de crianças e vou abrir para qualquer outro exemplo que qualquer uma pessoa vai trazer. Eu vou dar algumas justificativas e mostrar que que é compreensível. Sabemos que na mente, quando a criança nasce, quando a pessoa encarna, ela é um recém-nascido, um padrão que a mente humana entende de comportamento, a mente vem assim, resetada para esta encarnação, trazendo as informações de outras encarnações. E nesta encarnação, as instalações feitas vai ditar, né, a vida daquela pessoa, esta encarnação. As instalações feitas nesta encarnação vai ditar, né, a vida da pessoa nesta encarnação. E tudo que a pessoa vivenciou em outras encarnações exerce uma influência, porém, né, pode ser uma pequena, uma influência um pouco mais forte, mas o que ela vive nesta encarnação se sobrepõe, na maioria das vezes. Então, a mente entende como algo a ser seguido exatamente o que o pai e a mãe ensinam. Isso é algo muito claro. O que um pai e uma mãe ensina, vivencia, como o pai e a mãe se comportam, exerce uma influência enorme, enorme para uma criança, na formação do paradigma daquela criança. Então, se a criança ela passou a, a infância sendo abusada sexualmente pelo pai, por exemplo, via o pai abusar de outras crianças e tudo mais, vai existir uma tendência enorme para que ela
entenda que abusar de crianças é algo normal. Porque ela via o pai abusando dela, via o pai abusando de criança, então a mente daquela criança forma uma instalação de que abusar de criança é algo normal. E aí ela se transforma numa abusadora. É ou não é compreensível que esta pessoa se torne um abusador? Uma pessoa que foi abusada pelo pai e viu o pai abusando de várias crianças. E a mãe, né, rindo para ela, dizendo tudo ok. Não seria compreensível? Eu estou dando um caso, tá? Seria ou não seria compreensível? Não é aceitável, de forma alguma, mas compreensível aquela criança ser. E aí ela deve ser o quê? Tratada. Ah, Igor, tudo bem, você citou esse caso, mas e o caso em que a criança teve uma ótima criação, um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, porém ela abusa de crianças. E aí? Bom, e aí a gente tem que pegar o quê? O livro da vida dela e analisar. Vai ter, eu posso citar 1 milhão de exemplos aqui e você vai dizer, ah, não, então isso aí é compreensível. Mas vamos lá, por exemplo, vou dar um caso. Aquela pessoa, ela tinha, isso que eu vou falar é clássico, tá? Ocorre muito o que eu vou falar agora. Vamos supor que uma pessoa, ela tem um propósito de vida muito proeminente, muito sublime. Sublime é algo superior, né? Muito forte, muito beneficente para a sociedade, para as pessoas, para a humanidade. E, em razão disso, seres obsessores, né, desde quando era criança, ficam ali, né, atacando aquela criança. E dependendo de onde ela está, dependendo da quantidade de ataques, né, que ela sofre, de lugares que ela frequenta, principalmente durante o sono, esses seres negativos eles podem tomar conta de uma forma daquela pessoa em que todos os atos dela são ditados por eles. É claro que isso vai com o tempo, né? Com o tempo, porque existe, o Igor, mas não tem um anjo da guarda protegendo? Tem. Então isso vai sendo uma coisa paulatina, vai fazendo a pessoa é, se viciando em cigarro, em bebida, e vai chegar, né? Em todo aquele, se alimentando mal, tudo mais, e todo aquele lixo que ela vai botando, vai chegar um determinado momento da vida dela em que ela vai ter uma vibração negativa tão forte em que o anjo da guarda perde o contato com ela e esses seres negativos tomam conta dela. E aí, tomam conta, é claro que não é 24 horas por dia, mas em vários momentos eles conseguem tomar conta. Em vários momentos eles conseguem ditar o que a pessoa vai fazer. Estou dando um exemplo, tá? E dentro desse, além desse exemplo, eu posso citar outros vários. E sempre, preste atenção, sempre terá uma, uma explicação para um comportamento negativo. Por quê? Porque Deus criou, né, o ser para que ele evolua e tenha e siga até a unificação com tudo, com ele mesmo, que ela tenha comportamentos iguais a que ele tem, totalmente benévolo. E existem as influências. E essas influências negativas, né, muitas vezes não, sempre, né, sempre afetam a pessoa. Agora, a pessoa pode dizer, mas a pessoa. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo. Mas a pessoa. Vou trazer um caso. Um caso. Um caso fora desse contexto de abuso sexual. Por exemplo, a pessoa bebe, vai dirigir bêbada e atropela alguém. A pessoa, quando ela bebeu, ela assumiu o risco. Nossa, se a pessoa bebeu e foi dirigir,
ela assumiu um risco. Então, quando ela está dirigindo bêbada e ela atropelou alguém, tá? Então ela tem que pagar por aquilo. Sim, tem que pagar por aquilo. Ah, mas essa pessoa é uma mau caráter, ela é isso, ela é aquilo? Não, não. Por que que ela bebeu? Qual é a história daquilo ali? Por que ela, naquele exato momento, quis beber? Por quê? Por que que ela se arriscou em dirigir alcoolizada, podendo atropelar alguém? Pegando o livro da vida e você analisando, você vai ver um porquê. Não foi, a pessoa não queria atropelar por atropelar. Existe todo um contexto ali em que ela viu o pai dirigindo bêbado, já viu diversas pessoas dirigindo bêbadas, acreditava sinceramente que chegaria em casa, só que acalhou que atropelou alguém. Ela deve pagar por aquilo? Deve. Existe, né, até mesmo para que ela evolua. Né? E esse pagamento não é uma punição. Ela deve evoluir. O pagamento do que o universo vai fazer com ela é no sentido daquela pessoa evoluir. E não pagar algo. Fez mal a alguém, então eu vou pagar algo e tá tudo kit. Isso não existe. O que existe é, opa, essa pessoa, ela não pode cometer aquele erro de novo. Vamos fazê-la entender que isso é errado e fazê-la evoluir. E o motivo pelo qual ela cometeu aquilo ali é algo sempre compreensível. Jamais algo que, não, essa pessoa é uma bárbara, não sei o quê. Analisando um caso isolado, você pode dizer isso. Agora, se você pegar o livro da página, o livro da vida da pessoa, você vai ver que não é isso. Seja o ato que for. Bom, alguém quer trazer algum caso aí? E eu vou dar o exemplo, né, do que pode estar na página da vida, que tornaria esse ato compreensível? Alguém quer dar um exemplo? Qualquer um caso. Qualquer um. Se alguém quiser, pode fazer isso agora. Pode me trazer um caso e eu vou, né, dar aqui exemplos provando isso. Não existe nenhum fato, em que, se você analisar o livro da vida da pessoa, você não diga que aquilo ali não seja compreensível. Eu provo isso para vocês. Alguém quer trazer algum exemplo? Pode ser real ou pode ser inventado. Qualquer um. Eu, Igor, quero dar um exemplo. Boa noite a todos. Pode falar. Eu estou atendendo uma cliente na terapia que ela Hum, sofreu abuso dos 5 anos de idade até os 13. certo. E foi pelo pai dela. E aos 13 ela ficou grávida. E É qual é a isso. continuação? E é isso, ela abordou e esse é o caso. Não, tá querendo. Mas e aí, por exemplo, em razão disso, em razão disso, isso poderia ser uma justificativa de hipótese alguma. Isso poderia ser um motivo pelo qual ela se torne uma abusadora. E aí a pessoa, é muito fácil a pessoa chegar e falar. Não estou dizendo que ela se tornou de forma alguma, tá? Mas vamos supor que uma pessoa, vamos deixar sua cliente de lado, mas uma pessoa que foi abusada da mesma forma que sua cliente, sua paciente, da mesma forma que a sua paciente foi. E em razão disso, ela se tornou uma abusadora. Aí uma pessoa que nunca sofreu abuso da vida vai chegar e falar, não, mas ela é uma canalha, não sei o que, sei o que lá, sei o que lá. Não é fácil a pessoa fazer esse julgamento? Não é fácil? Agora, a minha questão é o seguinte: o fato que eu peço para você, Igor, ou qualquer outra pessoa aí trazer, é um ato ruim que uma pessoa fez. Qualquer ato bizarro que seja aí, pode ser um exemplificativo, né, que não existe um ato real. E eu vou dizer que coisas possíveis poderiam ter acontecido, analisando o livro da vida da pessoa, que façam com que esse ato bizarro que esteja sendo trazido seja compreensível. Por exemplo, o caso aí, a pessoa abusando
Ah, Igor, então, vamos supor que uma pessoa já tinha mania de pegar pessoas, sequestrar, levar para outro país para ser escravo sexual, não sei o quê, e ela fez isso com várias pessoas, e essa pessoa é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa, o que, que você tem a dizer? Vou dar esse exemplo aí. O que, que poderia ter acontecido na vida dessa pessoa, ou o que, que poderia estar no livro da vida dessa pessoa, para dizer que esse ato é um ato compreensível, porém jamais aceitável. Alguma coisa desse tipo. Alguém quer trazer um fato? Igor, boa noite. Boa noite. É o caso de um serial killer que matava várias pessoas e depois passou na televisão, não estou lembrado o nome dele agora. E que ele disse que matou essas pessoas, mas eu não lembro, não sei se foi porque mataram o pai dele, uma coisa assim. E depois se arrependeu. Ele se arrependeu e voltou a. Ele começou a. Ele respondeu, né? E depois saiu da prisão e começou a ter uma vida, vamos dizer assim, uma vida normal e começou a fazer as coisas tudo correto e saiu da vida do crime. Só que aí, como ele tinha matado várias pessoas, aí vieram, acho que uns quatro caras e assassinaram ele. Ah, tá. O Pedrinho Matador. Tá dizendo o caso. Isso, esse mesmo. Pedrinho Matador. Esse caso, salvo engano, foi a mesma coisa. A primeira pessoa que ele matou foi, salvo engano, o pai dele, porque o pai dele matava, espancava a mãe. O pai dele espancava. O pai dele espancava. Eu acho que foi, salvo engano, tá? Tem alguma caso, um caso na infância. Ou então, a primeira pessoa que ele matou foi um cara que abusou sexualmente da irmã. O início foi assim. E depois ele tornou, né, começou a pegar o vício em matar. Vamos lá. Pode ter. Não vou falar do caso dele específico, tá? Que eu não tenho conhecimento do livro da vida dele. Vou falar algo fictício. Por exemplo, o caso clássico poderia ser. O pai dele poderia ser um serial killer, por exemplo, também. Né? E ele entendeu uma repetição de comportamento padrão. Ele, em outras encarnações, sofreu muito, foi torturado e de forma inconsciente, né? Aquelas pessoas que ele matou seriam pessoas, né, que em outras vidas teriam o machucado, teriam torturado, e de forma inconsciente ele, para se proteger, né, ele se adiantou, matou para que ele não seja assassinado depois. Tô dando, tem vários exemplos, tá? Isso aí é um leque enorme. Ele pode ser, preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Ele pode ser uma pessoa sequestrada aqui nessa encarnação. Se eu comentei, para quem não sabe isso, nem muitas pessoas estão aqui encarnadas porque foram sequestradas. E quando isso ocorre em diversos momentos da vida dela, os sequestradores que têm o poder de ação naquela pessoa. E aí, né, eles manipularam, seja lá pelo motivo que for, experiência, seja lá o que for, eles fizeram com que aquela pessoa ir lá e matasse as outras. Ou seja, não foi ele, foi algo externo, como se ele fosse um robô ali. Seres negativos poderiam se aproveitar dele para que ele matasse pessoas cujo propósito de vida era um propósito de vida sublimes, né? Pessoas que queriam fazer muito bem. Então, os obsessores tomaram conta dele para, né, que ele fizesse esse serviço. O grau de instrução dessa pessoa pode ser um grau baixíssimo, como se ele tivesse que estar encarnado num planeta bem menos evoluído, só que aí veio num planeta bem mais evoluído do que onde ele deveria estar, que é o planeta Terra, e aí esses comportamentos que ele teve de matar, levando em consideração a evolução que ele teve,
seria algo compreensível. Vou dar um exemplo. Num planeta evoluído, a pessoa comer carne cuja origem foi um animal que sofreu para estar ali, é algo abominável. Aqui, no planeta Terra, é algo normal. Algo normal. A pessoa nem procura saber, não, é carne, tá, mas não sei, não sei se esse animal sofreu, não sofreu. Dizem aí, a pessoa pensando, dizem aí que os animais sofrem, mas não sei se ele sofreu, se não sofreu, eu sei que eu estou comendo aqui. E foda-se se ele sofreu, as pessoas pensam assim, né? Não agradece a comida, não faz nada disso. Isso num planeta mais evoluído é algo abominável. Mas aqui não é compreensível uma pessoa não é compreensível uma pessoa comer carne. Esse exemplo, por incrível que pareça, pode ser idêntico ao caso de uma pessoa que mata porque é uma pessoa que não tem a evolução para entender que não pode tirar a vida de um semelhante é algo ruim. Num plano evoluído, tirar a vida humana, né? Quando eu digo humana, né, o humano nem vai ser humano no planeta mais evoluído, porque não é o ser humano no nosso planeta. Mas de um ser vivo, de qualquer ser vivo, um ser lá equiparado ao humano, né? Tirar a vida dele e tirar a vida de um boi seria algo semelhante. Tirar a vida de uma planta é um assassinato. A pessoa responde criminalmente por assassinato. Aqui não, aqui é só se matar a vida de alguém. Mas num planeta mais evoluído, tirar a vida de um animal, de uma planta, de um ser vivo, é a mesmíssima coisa. Só que a gente não tem esta evolução. E se for uma pessoa lá daquele planeta, ela vai ficar chocada, mas vai entender, né? Ela não tem evolução bastante. Mas é um choque igual ao que nós temos quando vemos uma pessoa tirar a vida das pessoas a troco de nada. Seu exemplo. Analisando o livro da vida, sempre vai ter um porquê. Sempre. Eu estou trazendo casos extremos aqui. Mas por que eu estou trazendo casos extremos? Qual é a finalidade? A finalidade são duas finalidades. Você, no seu dia a dia, ao ver um comportamento X de uma pessoa, aquilo não pode lhe afetar negativamente. A sua vibração não pode ser afetada por aquilo. Porque é algo compreensível à pessoa. Se for analisar o livro da vida da pessoa, é algo compreensível. Então, às vezes a pessoa te persegue no trabalho, às vezes a pessoa te xinga, às vezes a pessoa te agrediu, às vezes a pessoa te passou a perna em relação a dinheiro, te assaltou, roubou, seja lá o que for. Este ato vai ser um ato em que você deve perdoar. Entender que, em razão do livro da vida daquela pessoa, veja bem, quando eu falo perdoar, você interiormente perdoa aquela pessoa e fica bem, né, consigo mesmo. Isso tem um efeito enorme na sua prosperidade, na sua evolução, na sua vida, na agregação de felicidade, de alegria, de coisas positivas na sua vida. Por quê? Porque somos um campo eletromagnético. Quando emanamos algo, aquilo volta. Então, se alguém fez algo ruim a você e você emana uma energia ruim para aquela pessoa, né, essa energia ruim que você está emanando também volta para você. E se alguém comete algo ruim e você entende que aquilo é compreensível, analisando, você não vai emanar uma vibração negativa para ela e essa vibração negativa não volta para você. E você parando de emanar energias negativas, você só recebe positivas. Você tem noção do quão a sua vida vai melhorar, o quão a sua vida se tornará gratificante, o quão bom
Se a sua vida já é boa, ela vai ser muito melhor. Se ela não é boa, ela vai passar a ser excelente. Porque tudo é vibração. Esse entendimento você deve interiorizar. Só que o que vemos hoje em dia, né, o que foi citado, inclusive, há pouco tempo, é que, por exemplo, numa partida de futebol, o jogador tenta fazer o gol, ele chuta mal, chuta alto, isola, a pessoa xinga ele, xinga a mãe dele, manda ele para aquele lugar. Porque o cara tentou fazer um gol, só que ele não conseguiu, ele queria fazer o gol. Eu tenho certeza absoluta que o jogador queria fazer o gol. Mas uma deficiência técnica errou. Isso é motivo a pessoa xingar, vai emanar essa vibração negativa? Por causa de um jogo de futebol, um chute, um lance de futebol. É algo totalmente arcaico, ultrapassado, anacrônico. Estou falando de um lance de futebol. Veja bem, um lance de futebol. Então perceba o elo com esse elo. É compreensível, deixei claro, a pessoa fazer algo bárbaro, como abusar de crianças, matar, tudo mais, se analisar o livro da vida, não vai ser aceitável. Não vai ser compreensível. Tá? Bastante atenção nisso. Você não vai passar a mão na cabeça da pessoa. Não, tá tudo bem, de forma alguma. A pessoa deve ser corrigida, tratada para que aquilo ali não ocorra. Tá? Então ela deve ser curada. Agora faz um elo com o que eu falei. A pessoa xinga porque a pessoa deu um chute, né? Chutou, deu um chute, queria fazer o gol e isolou. Isso, né, a pessoa chutar, né, isolar, é algo compreensível ou não é? Então por que a pessoa vai chegar esse compreensível é algo óbvio. Mas ainda assim as pessoas vão lá e vão xingá-lo. Olha o elo. Um chute e um assassino. Se um assassino é compreensível, todos os outros atos aqui também são compreensíveis. Não, não são aceitáveis, dependendo do ato. Quando eu digo compreensível, é no sentido de que aquela pessoa ali não deve ser julgada. Ela deve ser tratada. Ponto. E toda essa questão de crédito, débito, ou seja, fez bem a alguém, a pessoa recebe coisas boas do universo, a pessoa fez mal a alguém, algo de ruim acontece com a pessoa, isso é uma coisa automática do universo. Você não tem que se preocupar com isso. As coisas vão ocorrer. Nada fica em branco. Tudo tem volta. Toda ação tem uma reação positiva ou negativa. Tudo é energia e informação. E tudo está em movimento. Nada fica parado. Nada fica parado. Tudo está em movimento. Ou por positivo ou por negativo. Não existe nada parado. A teoria do caos impede que isso ocorra. A partir desse entendimento, então, você, ao analisar todo o sentimento negativo que você emanou para pessoas aí nos seus últimos dias, na última semana, no último mês, no último ano, nos últimos anos, em toda a sua vida, você vai perceber que são sentimentos que você emanou de forma desnecessária. A partir desse princípio, você deve, então, perdoar todas as pessoas que você, por algum motivo, ainda não perdoou na sua vida. Todas, todas. E se existe um sentimento,
né? Igor, eu tô aqui conscientemente perdoando, mas existe algo dentro de mim, alguém conversando, né? Alguém falando comigo. Tô dando um exemplo. Alguém, Igor, mas veja bem, tudo bem, eu entendo que eu tenho que perdoar. Eu quero perdoar, mas tem algo dentro de mim que está me dizendo que esse meu perdão é falso, que há algo dentro de mim que não impede. Então, o que você deve fazer? Você deve deixar claro a sua intenção de que você sinceramente quer perdoar e que as transformações ocorram para que você sinceramente consiga perdoar. Você vai dar esse comando para você mesmo. Olha, falando de tal, primeiro você tem que perdoar tudo aquilo que você pode perdoar, consegue perdoar. Logo de cara. Logo após os acontecimentos, fatos em que você não consegue perdoar, você vai, através do seu livre-arbítrio, e isso é uma sugestão, tá? Não estou mandando você fazer, não. Sugestão. Você, através do seu livre-arbítrio, você vai dizer que, olha, eu quero perdoar, sinceramente, eu quero conseguir perdoar de forma sincera, mas eu estou perdoando aqui, eu sei que não estou sendo sincero, mas eu quero sinceramente conseguir perdoar. Você dá esse comando. Não estou conseguindo sinceramente perdoar, mas eu quero sinceramente conseguir perdoar. Bom, esse comando, você vai ver que mais rápido, quanto você menos imaginar, você vai conseguir perdoar. E você perdoa. Isso é algo inerente, isso é um fato. E a partir disso, no seu dia a dia, tudo aquilo que alguém fizer e você emanar algo negativo, você, naquele exato momento, não. Ela fez isso, tudo bem, é compreensível, mas você também não vai ser um banana, né? E vai ficar inerte. Não. Você apenas vai emanar vibração negativa para a pessoa. É isso. Agora, os atos em si, você vai ter os seus devidos atos para que aquilo seja cessado, para que aquilo não ocorra mais. Mas a sua vibração, né, você não vai emanar nada de negativo. Um exemplo, tudo que eu falo aqui é focado para que você coloque em prática. Então, o que eu estou dizendo aqui nada mais é do que a prática. Você pegar um conhecimento de como o universo funciona e colocar em prática no seu dia a dia. Essa é a finalidade da nossa mentoria. Perceba isso. E a finalidade, né, disso é o quê? Fazer você prosperar, evoluir. Com felicidade. Com uma alegria verdadeira. Prosperar de forma correta. Uma forma permanente. Não a falsa prosperidade. Algo fictício. E isso é algo raro. Isso que eu estou dizendo aqui, né, na realidade da Terra, é algo raro. Você, então, tem a oportunidade de algo raro, de evoluir. Essa evolução, essa prosperidade sincera, é algo raro. Você tem esta oportunidade. Basta você entender, né, o que estamos dizendo. Para alguns está muito claro, para outros está meio confuso, normal. E você colocando isso em prática, você vai ter uma liberdade. E vamos lá. Um ponto chave aqui é você ter a habilidade, o poder pessoal de se auto-perdoar. O auto-perdão. Porque muitas vezes, né, existe grupos diferentes de pessoas. Tem um grupo muito grande de pessoas que, em razão de uma falsa percepção da realidade, um falso entendimento de como o Criador fez esse universo, as pessoas elas entendem que elas são pessoas boas, que fazem coisas boas, de caráter, acredita
ela acredita conscientemente, né? Acredita sinceramente nisso. Só que para o universo, né, não importa se a pessoa acredita nisso ou não, né? O universo sabe que aquela pessoa não está sendo condizente. E ela deve entender isso e, a partir desse entendimento, evoluir, ter comportamentos condizentes com o universo entende que ela deveria ter. Esse é um ponto. E tem um outro grupo de pessoas que, de forma inconsciente, percebe que vários atos da vida dela são atos ruins, negativos, que, né, que carecem de evolução, que carecem de bondade. E, em razão disso, elas ficam se torturando, automutilando mentalmente, criando não merecimento, porque elas sabem que devem ter comportamentos melhores, mas não têm e ficam se automutilando. Só que se ela pegar o livro da vida dela, ela vai perceber o quê? Que tudo aquilo ali é algo compreensível. Quando ela ver isso, ela vai parar de se automutilar. Porque quando eu digo automutilação, é a própria pessoa se punindo, né? Se colocando em situações desfavoráveis, porque ela tem não merecimento, porque ela sabe que tem vários comportamentos lá, né, involutivos, vários comportamentos pobres de espírito que ela tem, de fazer mal à humanidade, comportamentos individualistas. Só que, e ela mesma se pune. Só que esse ela mesma se pune não deve existir. Tem que retirar. E essa noção, para ela conseguir fazer isso, ela deve entender que, olhando o livro da vida dela, tudo aquilo que ela fez é algo compreensível. Ponto. Então, tudo o que você fez na sua vida é compreensível. Ponto. Independente do que você fez, é compreensível. Ponto. Esse entendimento dá liberdade. Se você entender isso, você está retirando uma corrente, né, da sua perna e você vai caminhar, correr, até mesmo voar em alta velocidade para a saída da caverna. Existe uma caverna escura em que as pessoas estão presas com correntes e uma falsa percepção da realidade, né? Ela enxerga que, mal sabe que existe uma caverna escura e ela está lá presa. Ela mesma se pune, não deve existir, por quê? Porque já existe um universo atuando nesse sentido, que na verdade não é uma punição, é correção, é ensinamento, aprendizado. Quando uma pessoa, às vezes, comete um crime e é presa e sofre na cadeia, tudo aquilo ali está ocorrendo para que aquela pessoa entenda que o que ela fez não deve se repetir. E ela está passando por aquele sofrimento porque existe uma resistência muito forte da mente dela, no sentido dela achar que, né, o que ela fez foi nada demais. Então existe, né, é tudo graduado. Quanto mais difícil o entendimento, mais o universo age nesse sentido, para que a pessoa entenda. Tudo na vida é atração. É atração. As pessoas têm a vida, as situações ocorrem na vida de uma pessoa porque ela está ali como um imã atraindo. Uma coisa aqui, outra coisa ali, ocorre porque a pessoa não atraiu? Ocorre porque existe o livre-arbítrio. O princípio da incerteza de Heisenberg.
Só que aí uma coisa que ocorreu e logo após esse ocorrido fora do previsto vai ser pelo universo corrigido de uma forma em que tudo fique equacionado de acordo com os atos de vida da pessoa. Tá? E os atos de vida da pessoa estão sempre sendo orientados pelas crenças que ela tem. E todas as crenças que a pessoa tem uma origem. Tem um sistema, né, na mente humana, sistema este que realiza as instalações na mente da pessoa. Esse sistema, como eu falei, esse sistema ele ocorre de várias formas. Uma delas é a repetição de padrão de comportamento do pai e da mãe. Dando um exemplo aqui. A música, a pessoa escuta aquelas palavras, né, unidas ao sentimento que a pessoa escuta. A música, aquilo vai formando uma instalação. Tudo que a pessoa vivencia, olha, sente, cheira, escuta, lê. Todo esse conjunto de fatores. E olhando para isso tudo, né, formando as crenças da pessoa, e você vendo que todo o comportamento que ela teve em vida, dependendo do qual foi orientado por essas crenças, em razão de tudo que a pessoa vivenciou, ou seja, você vai perceber que foi compreensível um ato bizarro que ela tenha feito. Compreensível. Não aceito. Digo que é aceitável. Não, é aceitável. Quando eu digo aceitável, é o seguinte: não, ela pode ter, não tem problema nenhum. De forma alguma. Se foi algo ruim, não aceitável, ela não pode ter aquilo ali. Quando eu digo que é compreensível, eu entendo, assim, entende-se por que ela fez isso. A maioria, 99% das pessoas que tivessem passado por ela, o que ela passou, poderia ter feito aquilo ali também. Então, por isso, tudo bem. É compreensível. Porém, não quer dizer que aquilo é algo que a gente deva deixar. Não, a gente deve enxergar, se for um comportamento ruim, a gente deve enxergar aquilo ali e traçar uma estratégia para que aquilo ali não ocorra mais. Na humanidade. Isso num alto escalão. Agora, a pessoa individualizada, ou analisando, ela apenas deve ter o que é compreensível e o que o universo está ditando, que não vai ser ela que tem que, né, dar o pisão, né, pisotear naquela pessoa. Porque isso aí só vai fazer aquilo ali, aquele comportamento que ela teve aumentar. Ela pode até ignorar, é direito, mas não ficar julgando. E o principal, esse entendimento faz com que aquela energia negativa automática que é emanada ao ver alguém fazendo algo ruim, aquilo cesse. Quando isso ocorrer, aí você está num outro patamar. Outro patamar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Faça. Igor, no caso de uma pessoa fazer vamos dizer, ter uma maldade com a outra, o fato da outra pessoa não emanar sentimento negativo, mas ela não querer estar perto, se afastar, isso é uma forma de perdão? Se você não emanou um sentimento negativo, isso já é ótimo, tanto para você, tanto para aquela pessoa que fez algo ruim. Você preferiu não conviver com ela. Isso é um direito seu. Certo? Aí, isso por si só é um perdão? Depende. Ou se você não está emanando nada de negativo para ela, pronto, é isso aí. Beleza, Igor. Porque muitas pessoas acham, na Matrix, aí falam, mas perdoar é você querer estar perto, é pagar o mal com o bem. Não, mas se o fato de você não emanar energia negativa, já se afastar, você já não está fazendo uma maldade, né? Sim. Porque você não vai conviver com a pessoa. Você não é obrigado a conviver com a pessoa que está fazendo algo ruim, até porque isso
pode ser contagiante. Tudo é vibração, tudo é energia. Se você está andando com pessoas que vibram numa energia X, a tendência é que você vibre também. Ou você se afasta, ou você vai vibrar naquela energia. Exato. Só que tem pessoas que acham que você tem que estar junto da pessoa para você perdoar, né? Isso é uma Que pensa hipocrisia. assim. Entendi, Igor. Isso é hipocrisia das pessoas. As pessoas são hipócritas. As pessoas são hipócritas. Entendi. Agora, se você puder ir além, melhor ainda. Ótimo, ir lá, mas tem o seguinte: você também, de forma alguma, deve corroborar para que aquela pessoa repita o comportamento negativo. Se a pessoa tem um comportamento errado e a outra age como se nada aconteceu, o que ela está fazendo? Ela está corroborando para que aquela pessoa continue se comportando de forma errada. E aí, isso é ruim para a pessoa também. É horrível para a pessoa. Ainda tem essa. Verdade, Igor. Obrigada, Igor. Obrigado pela participação, querida. Mais alguém quer fazer alguma pergunta dentro desse tema que estamos dizendo? Igor. Pode perguntar. Bracélia, pode perguntar. Na verdade, eu queria, assim, no caso, eu descobri que meu esposo estava me traindo, né? Certo. E assim, foi um barraco, eu queimei o costão, até porque ele ficava com a mulher, a gente tem uma casa de aluguel, né, aqui embaixo da minha casa, e ele estava ficando com a prima da inquilina embaixo da nossa casa. Quando eu descobri, foi segunda retrasada, e segunda agora fez uma semana. No caso, amanhã faz 15 dias. Aí descobri, peguei o colchão, taquei fogo, né? Foi uma briga danada, teve polícia e tudo. Aí ele acabou tendo que dormir lá, porque eu falei que ele não queria ir dentro da minha casa, que ele tinha que sair, e ele não queria sair. Enfim, dia 30 era aniversário dele. Aí ele pegou essa mesma mulher e foi com uma matinha que tem aqui, né, aqui no Espírito Santo, e aí foi assaltada. Aí roubou o nosso carro e tal. E assim, eu fiquei assim, muito desesperada e, enfim, na hora que eu descobri, se eu pudesse agarrar na garganta dele e esguichar o sangue, era o que eu queria, mas graças a Deus eu não consegui. E assim, hoje a mágoa passou, até porque eu acredito que perdoar não é fácil, mas quando a gente entende que a raiva só nos fere, só nos adoece, né? E eu decidi assim deixar passar a mágoa, o ressentimento. E as pessoas entendem o quê? Que eu quero voltar, só que eu não quero mais, entendeu? Eu pedi o divórcio e ele não quer o divórcio porque não quer vender os nossos bens que a gente adquiriu nesses 14 anos. E assim, eu não tenho como comprar a parte dele, nem ele a minha. E ele não quer vender porque imóveis a gente não vende, a gente se compra, né? E assim, com muito custo a gente adquiriu, então não é justo botar fora. Aí eu pergunto o seguinte: é justo? Eu tenho que voltar para ele, porque ele vai continuar fazendo, porque já fazia. E eu não sabia. Então, quando eu descobri, aí eu toquei o terror, sentei o sarrafo. Aí eu não quero mais. Mas ele não quer divorciar, porque vai ter que dividir, né? Vai ter que vender para me dar a minha parte. Mas a questão é, está correto o meu comportamento? Assim, eu converso com ele numa boa. É como se o povo acha que a gente não está separado. Entendeu? Eu falei assim, não importa o que os outros acham. Porque a maioria das pessoas que separa briga, xinga, fala mal, mas eu não sou assim, até porque eu já separei de outra vez e meu ex-marido vem aqui, né, na casa da minha filha, que é do lado da minha, a gente conversa, normal. E agora o meu ex-marido, eu tenho uma filha que vai fazer 9 aninhos mês que vem, dia 10. Então, assim, eu não acho justo ficar de mal, ficar brigando, ficar xingando. Até porque eu vivi 14 anos, então por que agora eu vou ficar, né, defamando ele? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, você já
um primeiro ponto crucial, você já disse. O que as pessoas acham, deixam de achar, num caso desse, não importa. O problema das pessoas, que eles vão achar, tudo mais. Certo? Nesse caso, claro, cada caso é um caso. Nesse caso, o que as pessoas acham, não importa. Certo? Ponto. O que as pessoas acham, não importa. Um segundo ponto. Você deve analisar os motivos tem diversos motivos pelo qual o seu marido pode ter saído com outra pessoa. Diversos motivos. Exemplo, o pai dele fazia isso com a mãe, é uma repetição de padrão. Fazia. A vida inteira fazia. E quando ele nasceu... Então já matou a charada, ponto. Não tem nem que... Já matou a charada. A mente dele foi toda assim, meu pai faz isso com a minha mãe, então isso é algo normal, então eu vou fazer com a minha mulher. Aliás, isso é algo muito comum, né? A gente vê, né? O pai... E ele foi rejeitado pelo pai quando ele nasceu. Oi? Porque quando a mãe dele teve ele, ela já tinha 40 anos, ele é o mais novo. Uhum. E ele já traía ela a vida inteira. E quando ela descobriu que estava grávida, a filha dela mais velha estava com o casamento marcado para casar. E ela renunciou ao casamento para poder cuidar da mãe que o pai havia rejeitado, no caso, o pai dele. E a gravidez inteirinha, o pai dele rejeitou ele. E ele, quando nasceu, ele chorava sem parar. Um dia, o pai dele entrou dentro de casa, abriu a porta do quarto e olhou para ele no berço. Foi que ele parou de chorar, porque ele chorava sem parar. Enquanto o pai dele não olhou para ele, que deu atenção, que enxergou ele não parou de chorar. Então, ele tem isso, meio que uma rejeição, entendeu? Eu entendo, hoje eu sei disso, que eu já assisti muitas lives da Luiz Rey, do Hélio Couto, entendeu? Então, assim, eu sei que ele tem uma carência. Eu não sei se é mais por isso. Então, você, de uma certa forma, apesar de, como eu disse, né, teve uma reação, você como ser humano, em razão das crenças que se tem que se tem na sociedade, relacionadas ao matrimônio e tal, você teve uma reação impulsiva, né, xingou tudo mais, coisa emocional, normal, né, normal, assim dizendo. Só que em razão do conhecimento que você tem, hoje em dia você entende que... Graças a Deus. Tenha consciência que é compreensível ele ter feito isso. Não quer dizer que você vai aceitar, não quer dizer que você, não, vou ficar casada com ele, deixa ele fazer o que ele quiser. Você pode até ser assim e pode também não aceitar. Isso aí é uma opção sua, certo? Independente. Tá? Isso é uma opção sua. Agora, você tem entendimento de que aquilo ali é algo compreensível em razão do que ele vivenciou. E em razão disso, não tem por que você ficar de nhenhenhê com ele, xingando e tudo mais. Isso é um comportamento alto nível. Ponto. É isso aí. Maturidade, né? Maturidade. Ponto. Certo? Agora, se você vai voltar com ele, vai aceitar isso, não sei o quê, isso aí são outros que aí, e isso aí também, você tem que analisar o que é melhor para você. Se de repente pode ser o melhor para você aceitar isso ou não. Não, se isso é algo que vai ficar te incomodando, vai abalar sua autoestima. Tem que fazer toda uma análise disso aí, certo? E tomar sua decisão. Agora, o principal, e aí tem uma série de fatores. Agora, o principal desse ponto aí é exatamente isso. Você tem a percepção de que foi um ato dele que ele teve errado aí, mas porém compreensível. E por isso você não vai ficar de picuinha com ele. Não, trata com ele normal. Se separou, ele lida com ele normalmente, alto nível. Ponto. Um nível mais alto ainda aí, né? Num nível mais alto de evolução do casal, isso aí seria algo totalmente irrelevante, né? Você saiu com outra, ou se você quisesse sair com outro também poderia, e os dois continuam juntos, independente disso. Isso aí isso é um alto nível. Certo? Então, mas aí ele não quer, não. Na verdade, não, só isso. Não conheço, né? Mas geralmente um casal, né? Só vai querer pro lado da pessoa, pro outro não. Mas casal... eu até sugeri. Oi? Eu sugeri ano passado, ele falou assim, a gente podia morar separado, né? Aí eu falei assim, 2 vezes o ano passado ele me propôs isso. Aí eu falei assim, tá, mas morar separado como? Você vai morar onde? Porque da nossa casa eu não saio. Aí ele, porque muito tempo juntos, não sei o quê.
Aí eu falei, tá, mas você sai com quem você quiser e eu vou sair com quem eu quiser. E o dia que a gente quiser ficar junto, a gente fica junto. Aí ele falou que não. Eu falei, sai. Então, como que a gente vai morar separado e você vai viver do jeito que você quiser e eu tenho que me sujeitar a esse casamento, continuar com você? Aí não é justo. Daí passou um tempo, Aí ele não. sugeriu de novo. Aí eu falei, não, então, já que é para descer para o playground, vão tocar fogo no parquinho. Mas ele não aceitou. Aí até que eu descobri. Agora, eu não sei se eles já estavam antes, mas que eu descobri mesmo tem 15 dias. Vai fazer, no caso, amanhã, entendeu? Não, você tem que. Aí eu Você não tem vi nem que se mesmo. preocupar com isso. Nem que se preocupar com isso. Deixa isso pra lá. Se, Eu não se, deixei. se isso já estava acontecendo, se não estava, não importa. Não E importa. aquilo também, a gente tem o que merece, né? É para o meu crescimento, então, assim, para a evolução, se não sangrar, não dá audiência também, né? Então, assim, às vezes é preciso, é o preço do saber, né? Na verdade, Às você vezes parar a para gente tem que pensar, viver a experiência. o que afetou na sua. O que afeta na vida de uma pessoa, a pessoa com que ela vive, ter saído com outra? Isso aí é uma coisa que, num alto nível, isso aí é coisa totalmente irrelevante, tá? Mas eu sei Então, que mas isso, num alto nível, mas eu sei que, não, mas as pessoas se casaram, tinha algo contratual, inclusive, às vezes, né, casamento, contrato, dizendo que um não podia sair, o outro não podia, e tinha esse compromisso e tal, papai, e foi uma coisa escondida, mentirosa, aí são outros 500, né, aí perde confiança, perde... Agora, isso que eu estou dizendo já é algo que é carente de evolução, né? pois é, mas Precisa no disso. caso, eu sempre pensei assim, eu até falava com minha filha, né? Eu tenho uma filha de 23 anos, eu falava com ela, eu falei assim, ó, se eu descobrir que meu marido traz um caso, é um caso, a pessoa saiu, foi lá, né? Ficou, beleza. Ou de outra vez ficou com outra pessoa, até que dá para relevar. Agora, ele estava tendo um caso, um romance, tanto que ele falou que eu tenho o hábito de chamar ele de mozão, assim, aí ele falou que não era mais meu amor, entendeu? Então, eu estava gostando já. Então, nesse caso aí, eu fiquei muito nervosa. Quando eu descobri que ele estava ficando com a mulher, embaixo da minha casa, a prima da minha inquilina, então, assim, não foi o que aconteceu, a traição em si, mas sim como Isso aí é aconteceu. um desvio de caráter, né? Exatamente, foi a falta. E os vizinhos tudo sabia, porque ele desceu Então, embaixo da mulher. e Só sabendo eu que e não aí sabia. sabendo que você vai ficar chateada e de acordo com as crenças que ele tem, sabendo que isso aí é um desvio de caráter, isso aí não tem nem dúvida, tá? Exatamente, por isso que eu Isso fiquei aí. aborrecida. Então, na hora da raiva que eu descobri, eu virei os bichos mesmo com ele, Porém, mas assim, lembrando, compreensível, é um desvio de caráter, analisando desse prisma, olhando a página da vida da pessoa, é compreensível? Mas a pessoa deixa de ser uma pessoa que não tem caráter, um desvio de caráter? Não, ela tem um desvio de caráter. Mas é compreensível de acordo com o que ela vivenciou. Ou seja, o caráter de uma pessoa é totalmente moldado por todo o passado que ela vivencia. Tudo que ela vivenciou molda o caráter de uma pessoa. É por isso que eu falo aqui. É por isso que eu falo aqui. E aí chegamos num ponto crucial, inclusive. Às vezes eu falo que as crenças que uma pessoa tem faz uma pessoa ser uma pessoa sem caráter. Não digo sem caráter, mas com um caráter fraco. E às vezes eu falo isso para um ativista, nossa, mas esse comportamento que você teve é um comportamento de falta de caráter, tudo bem. A pessoa fica chateada comigo. Né? Mas eu não estou falando isso apontando dedos, estou mostrando, olha, eu não estou apontando o dedo, você é o sem caráter. Não, eu estou dizendo que de acordo, né, com, com a nossa realidade, comportamentos, de acordo com um paradigma quântico, inclusive, um paradigma, né, um paradigma pelo qual nós deveríamos vivenciar, diversos comportamentos que uma pessoa tem em razão das crenças limitantes na mente dela, faz com que ela seja uma pessoa com desvio de caráter. Mas isso é compreensível. Mas não é o fato que é compreensível que faz ela deixar que faz ela ser considerada uma pessoa com um caráter bom, um caráter fortalecido. Não. A pessoa com desvio de caráter.
Em razão de uma falta de evolução, em razão das crenças. Não, os motivos têm vários, mas sem caráter, por desvio de caráter, desvio de caráter. O que eu estou dizendo aqui, por exemplo, várias pessoas aqui, 90%, eu poderia dizer que tem desvio de caráter. Eu posso dizer que eu tenho desvio de caráter. Né? Tem comportamentos meus que são de desvio de caráter, em razão de crenças limitantes que eu ainda tenho. Tá? E quando eu falo isso, é algo 99,9% das pessoas. Ponto. Porque o paradigma, o padrão que nós temos que entender como um caráter bom, tem que ser lá em cima. Lá em cima. Para que a gente chegue lá. Né? Lá em cima. Exemplo, a pessoa que urina na árvore, sabendo que a árvore é um ser vivo, isso é um desvio de caráter. A pessoa que faz dívida, tem dívida, não paga a dívida, mas vai lá e compra um celular novo, isso é um desvio de caráter. É verdade. Certo? Isso é um desvio de caráter. Ah, mas o motivo foi esse e não importa, tudo bem. É compreensível. Mas não deixa de ser um desvio de caráter. Então, a pessoa tem que ter essa noção. É compreensível, ok, beleza. Entenda dessa forma, é compreensível, mas deve evoluir. Se auto-perdoa, em razão de ser compreensível, auto-perdão. A pessoa deve se auto-perdoar. Né? Ela não deve se auto-punir. Auto-perdão. Ponto. Porque é tudo. Bom, seja lá o que for, é compreensível. Agora, buscar evolução. Se a pessoa fazer isso, né, se ela ter esse entendimento, se ela tiver este entendimento, além de ser compreensível, o compreensível é um fato, né? Agora, a dívida, entre aspas, que ela tem com o universo, se ela entender isso, está paga naquele momento. Pouf! Dívida até a palavra forte, mas é uma metáfora, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Não importa o que a pessoa fez de errado. Se ela entendeu que aquilo ali é errado e que ela nunca mais vai cometer aquilo ali, ela entendeu que aquele comportamento X é errado de uma forma qual que ela nunca mais vai cometer aquele erro, naquele exato momento, nada de ruim vai acontecer com aquela pessoa em razão daquele ato ruim. Porque o objetivo de algo ruim acontecer a ela era ensiná-la, fazê-la não cometer aquele erro de novo. Você sabe que ela não vai cometer mais? Tá feito. Ponto, acabou. Mas aí, isso envolve primeiro, a percepção, o entendimento de que compreensível tudo é. Buf. E a segunda é a percepção daquilo que ela deve não repetir, não fazer mais, e daquilo que ela deve buscar evolução. Porque tem coisas que estão evoluindo que devem ser cessadas. Tem muitas coisas que parecem serem boas, que a pessoa está fazendo evoluir, que na verdade devem ser cessadas. E aquilo que deve evoluir, evolui. Entendi, compreendi. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não, estou falando todo mundo, tá? Estou falando com você especificamente, não. Por exemplo, no exemplo da Rita, em que ela disse que uma pessoa fez algo de errado. Deixa eu só ativar o som aqui. Uma pessoa fez algo de errado. Aí a Rita falou, eu perdoei ela. Não emanei sentimento negativo a ela, mas também evitei o contato. Ok. Mas aí eu citei, tá, e se num exemplo desse, a pessoa, ela entendeu, teve a consciência de que a outra pessoa, ela não emanou nada negativo para aquela pessoa, mas ela ainda foi lá e agiu com ela como se nada tivesse acontecido, meio que corroborando para que aquele comportamento que a pessoa teve de errado continue. Posso dar um exemplo? Vamos botar na prática, né? A pessoa, ela falou mal dela por trás. Ela fala, né? São pessoas amigas no trabalho e
amigas falam, mas ela sabe, começou a descobrir que por trás a outra que falando mal dela. Ela sabe disso. Ela sabe disso. E a outra descobriu que ela sabe disso, que, nossa, fulano de tal, são duas amigas e a que fala mal descobriu que essa aqui, ela descobriu que essa aqui sabe que ela fala mal para os outros. Se essa aqui continua normalmente com ela vai estar corroborando para que ela continue a falar mal não só dela por trás, como de outras pessoas por trás, e que fique tendo uma amizade falsa. E aí, isso é uma energia que essa tem que cessar. Ela não deve corroborar. Ela deve, né? Ou ela se afasta, ou ela tem uma conversa com ela, deixando claro, algo tem que ocorrer. Ela não deve ficar inerte. Se afastar já é algo que ela fez. Ela não ficou inerte. O inerte seria agir como se nada tivesse acontecido, continuar falando com ela, sabendo que a outra fala mal dela por trás. Não, aí isso é uma personalidade fraca. Isso nenhuma pessoa deve fazer. De hipótese alguma. Perdoar? Perdoa. Não emanando negativo. Ter a compreensão do que aquela pessoa, de repente a mãe dela era assim, ou ela viu várias novelas em que tinham personagens que faziam isso e ela tinha admiração pelo personagem, a mente entendeu que ela tinha que ser assim. Um filme marcante, ou uma letra de uma música dizendo isso, ou algo do tipo que fez essa instalação na mente dela. Então é compreensível ela ser assim. Só que, compreensível, mas ela não vai admitir. E vai deixar claro para outra, olha só, tô sabendo que você fala mal de mim, aí por trás, pô, que há? Pô, ó, me dou bem com você, ó, te perdoo, mas olha só, não fala mais mal de mim. Se eu ficar sabendo de novo, eu vou cortar minha amizade com você. Tô te perdoando aqui, fiquei sabendo, gosto de você, beleza, mas se eu ficar sabendo que você tá falando mal de mim, nossa amizade vai acabar, tá bom? Beleza? Beleza? Ou então, ela também não é obrigada a fazer isso não, ou então, tá falando mal, ó, tá falando mal de mim? Tá bom, não quero mais papo com você. Também, tá bom? Tá bom. Também. O que é o errado aí? É emanar energia negativa para a pessoa ou agir como se nada tivesse acontecido. Não, ambos são errados. Então, esse comportamento, que eu digo, tem energias que parecem positivas, que devem ser cessadas, este é um exemplo. A pessoa que fica fingindo que nada aconteceu. Não. Então, ela está emanando algo ruim. Isso, hipótese alguma. Ela não pode ser uma pessoa que, né, propulsiona uma energia ruim. Então também não é só não emanar uma energia negativa. Não emana energia negativa e muito menos corrobora para que aquela energia negativa cresça. Ou seja, uma pessoa, nesse caso, fala mal da outra, certo? Aí, aqui a pessoa que, né, o alvo de fofocas, ficou sabendo. Qual a atitude correta aí? A correta. Ela ter a noção de que em razão de diversos motivos, em razão de que se for analisar a página, o livro da vida daquela pessoa, ela vai ver que aquele comportamento é algo compreensível. Ok. Porém, não é aceitável. Entendeu que é algo compreensível? Não emanou, é um ponto. Entendeu que é algo compreensível? Um ponto. Não emanar energia negativa para ela? O segundo ponto. E o terceiro ponto, né? Uma atitude em razão daquilo ali. Qual é a atitude? Qual seria a atitude? Não é julgar, punir, apontar o dedo. A atitude é o seguinte: uma reação positiva em razão desse fato. E a reação positiva pode ser o quê? Ou é uma conversa, olha, tô sabendo que você falou mal de mim, isso aqui lá, isso aqui, não quero mais isso, não gostei disso, podemos continuar amigos, mas não quero que isso ocorra. Ou então, sabe, já uma conversa dizendo, fiquei sabendo disso, não quero mais amizade com você, tá bom? Não te desejo mal, tá? Mas eu prefiro não ter mais relação com você em razão disso. Ou então, se afasta também. Sem emanar nada negativo. O ideal aí é sempre um diálogo, o ideal. Mas cada um com seu cada um. Igor. E o errado, né, seria a parte mais errada seria o quê? Não, fingir que nada aconteceu.
continuar. E a pessoa sabia, e a pessoa sabe que eu tô fazendo mal dela por trás, e ela continua assim comigo. Nossa, nossa, ela é fantástica, né? Poxa, não sabia que ela era assim, não. Na verdade, a outra tá agindo, tá motivando, ela tá fazendo uma energia negativa ser multiplicada. E isso é um comportamento altamente abominável. Tá claro? Tá claro? Vamos lá. Então, pode fazer. Ó, então, vou encerrar essa parte entre teórica barra prática. Está encerrado. Vou abrir para perguntas. E vamos fazer práticas rápido nesse sentido. Vamos lá. Pode perguntar, Rita. Igor, no caso, às vezes as pessoas ficam se auto-sabotando, né? Porque tem uma amiga minha que a prima dela é babá da filha dela. E ela coloca verduras para cortar para a menina comer. E ela não corta. Aí toda vez ela chega no trabalho reclamando, porque ela não faz isso e tal. Eu disse, fala com ela. Diz a ela, né, de forma educada, que você quer que ela corte as verduras e dê para a criança. Ela, eu quero paz. Mas como assim você quer paz? Ela, não, porque se eu for falar, ela vai ficar chateada, eu vou me estressar. Se ela está falando sempre disso, ela já não está tendo paz. Exato. Eu disse a ela, mas ela não entende, ela acha que isso é errado, vai entrar em conflito com a cunhada, mas aí é como se ela estivesse auto-sabotando, né? Não, o que ela está fazendo é corroborando com algo negativo, tanto dentro dela, tanto com outra pessoa. É um comportamento, é um comportamento muito comum, isso aí, e é um comportamento altamente nefasto. Parece algo simples, mas não, é algo. Porque se ela tem esse comportamento com ela, provavelmente ela tem esse comportamento com tudo aquilo que girou ao redor dela que faz mal a ela. Deixa pra lá, evita o conflito. Essas pessoas que deixa pra lá, evita o conflito, são pessoas que são máquinas de criar, né, poços de petróleo e energia negativa na vida dela. Aí a vida dela não vai pra frente, ela não sabe por quê. Porque ela tá, É verdade. né, envolta de energia negativa. Igor, no caso do perdão que você falou, no caso daquele serial killer, ele se arrependeu. Ele disse que não queria mais matar ninguém. Você não sabe se ele se arrependeu. Você não sabe se ele se arrependeu. Quem? Mas no caso... Como é que você pode dizer que ele se arrependeu? Você não está dentro da mente dele para saber se ele se arrependeu ou não? Você não sabe isso, se ele se arrependeu. Mas no caso de eu ter a certeza, de realmente ter se arrependido mesmo, um exemplo, né? Não no caso dele, mas um exemplo. Aí, no caso, vamos dizer que ele se arrependeu e veio alguém, como nós sabemos, né, que o matou. Então, nesse caso, como é que fica essa questão do universo, já que o universo quer que a pessoa aprenda? Se a pessoa se arrepende, para o universo, não tem mais o que pagar. Quitou a dívida. Essa é a minha dúvida. Tá, entendi a sua dúvida. Vamos lá. Lembra que existe o princípio da incerteza? Sim. Então, em razão do princípio da incerteza, qualquer pessoa, por exemplo, pode chegar aqui e dar um tiro na cabeça da outra. Era totalmente contrário ao que o universo queria, mas isso pode ocorrer. Mesmo que ela não tenha feito nada? Sim. Absolutamente. Pessoa ótima. Gandhi não foi assassinado? Oi? Gandhi foi assassinado? Sim. Jesus Cristo. Aquele outro lado dos Estados Unidos, sempre, na hora da live, minha memória, né, fico focado na live quando eu desvio energia, mas aquele que era a favor da causa dos negros, também, John Kennedy, melhor presidente dos Estados Unidos depois de Abraham Lincoln, também não foi, né, o melhor presidente que os Estados Unidos teve depois de Abraham Lincoln, talvez, foi John Kennedy, não foi assassinado? Então, pode ser algo do livre-arbítrio? Pode, mas pode ser também livre-arbítrio? Pode. Então, em razão do livre-arbítrio, tudo pode acontecer. Agora, isso não quer dizer isso não quer dizer uma falha, porque tudo isso, depois, como eu disse, é resolvido de alguma forma. É resolvido. Não tem como ficar propício a como fugir desse princípio da incerteza, não tem. Não, o princípio da certeza, mas o princípio da certeza é difícil algo dentro do princípio da incerteza ocorrer, não ofuscar assim, a fluência do universo
né, ser ofuscada dessa forma brusca é muito difícil, tá? Mas quando ela é ofuscada, de alguma forma ela vai se recuperar. Ah, mas a pessoa morreu, não importa. Aquilo ali vai continuar de alguma forma, tá? Tudo aquele proposto ali. Mas o propósito de vida daquela pessoa nessa encarnação, acabou. Acabou. Tá? Mas isso aí é algo pequeno dentro da fluência divina da vida da pessoa, é algo pequeno. Algo pequeno. Ela vai ter milhares de outras encarnações. Uma encarnação dentro de milhares é algo pequeno. Certo? Entendi, obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Então, eu vou passar como práticas, né? Eu vou passar, né? Escrever lá e enviar para vocês na nossa mentoria, na lista de transmissão, práticas referentes ao perdão. Mas logo de cara já fica aí, né, um comando para sua mente trazer à tona tudo aquilo que você não perdoa, que você deve perdoar, né? E quero que você tenha a percepção dos pontos mais profundos aí que ocorreram na sua vida, que você se percebe que lá no fundo, né, existe um bloqueio ao perdão e que você procure, né, emanar, né, dar um comando, a informação de que você quer sinceramente perdoar, mas que tem algo pedido. Você não consegue sinceramente perdoar neste momento, mas você quer você quer conseguir sinceramente perdoar. E isso vai ser dado a você. Então, esses 2 pontos. 1, perdoar. Na verdade, são 3 pontos. 1, perdoar. 2, captar aquilo que você não consegue perdoar de forma sincera e dar o comando para sua mente, um comando interno. Pode pedir ajuda do seu anjo da guarda, no sentido de que você consiga sinceramente perdoar aquilo que você ainda não conseguiu sinceramente perdoar. E o 3, o auto-perdão. Se auto-perdoar. Emanar o perdão é a chave para você conseguir se auto-perdoar. Então, é como se fosse um passo a passo. Um passo. Primeiro passo, né? Perdoar tudo aquilo que conseguiu. Um segundo passo, né? Você, através do seu livre-arbítrio, deixar claro que você quer conseguir sinceramente perdoar aquilo que você ainda sinceramente não consegue perdoar. E 3, o auto-perdão. E claro que o auto-perdão você pode ir trabalhando junto também, né? Mas ele vai ser completado quando você passar pelos 2 primeiros passos. Mas já pode começar o auto-perdão junto também. Nossa, isso é algo fantástico. E vamos fazer de forma rápida um voltar na origem, né? Eu ia fazer de forma profunda, só que já são 9h57, de forma profunda não vai dar mais. Vamos fazer um voltar na origem, que hoje vai ser muito eficaz. Inclusive, o fato que vai vir à sua mente é um fato pelo qual talvez seja algo que você deva trabalhar, não só o auto-perdão, como o perdão. Então, vamos fazer uma explicação rápida dessa prática antes de fazer. Ela se baseia no seguinte: eu vou dar um comando, né, e você vai repetir o comando. E após repetir o comando me leva na origem do problema, tá? Eu vou dar, calma que vamos fazer tudo juntos. E após você dar esse comando, você vai soltar a sua mente. Se você soltando a sua mente vai trazer para você um fato vivenciado no passado, e fato este que foi o início, né, de algo ruim aí na sua vida. Pode ser uma forte crença limitante, uma sombra, algo que proporciona comportamentos ruins, tanto seus, tanto como de outras pessoas para com você. Tá? Mas sempre em razão da questão de energia atrativa. E aí, né, você vai dar esse comando, a sua mente vai trazer o fato que você vivenciou, passado, e aí vamos dar outros comandos para ressignificar
Isso aí, trabalhar o perdão, né? Colocando alguns arquétipos no meio. E você vai perceber que você fazendo de uma forma bacana, você vai perceber que com os meses, às vezes dias, às vezes semanas, às vezes meses, você vai ver uma melhora grande no sentido dessa energia trabalhada. Pode ser várias, pode ser algo relacionado ao dinheiro, pode ser rejeição, pode ser dificuldade de você se expor, de se relacionar, pode ser dificuldade de relacionamento amoroso, de amizade, uma falsa de se comunicar, né, de conseguir você entrar no seu propósito de vida e várias coisas. De você conseguir ser uma pessoa magnética, atraente, de você conseguir ser uma pessoa bondosa, várias coisas, certo? Dificuldade de expor sentimentos, por exemplo, dificuldade em falar em público, podem ser várias N coisas. Então eu peço que você se concentre, coloque o foco aqui na energia do nosso campo, da nossa mentoria. Quem não sabe qual é a imagem do campo da nossa mentoria, eu vou enviar para vocês aí essa semana, tá? Vocês podem pedir para os membros mais antigos que ele envie a imagem do campo da nossa mentoria. Tem uma imagem simbólica do nosso campo, coberto de energias ali. E nosso campo significa o quê? Que você, no que você participa das lives, no que você faz as práticas, você vai aterrando no nosso campo, todas as informações positivas que estão do campo passam para você. Conhecimentos de livros que eu li, por exemplo, ou que um outro membro que esteja aterrado no campo leu, somente coisas positivas. E aí, não digo que o conhecimento vai ser passado de forma absoluta para você, pode até ocorrer, mas com certeza, se você for ler um livro, se você está aterrado no nosso campo e você ler um livro que eu já li, você vai ter uma enorme facilidade de entender aquele livro pelo fato de eu já ter lido. Um exemplo, eu ou alguma outra pessoa esteja aterrada no campo, que leu também. E se foram várias pessoas que leram, maior ainda a sua facilidade. Por isso as pessoas tiveram uma enorme facilidade em ler o livro Poder do Subconsciente. Inclusive, vamos continuar a ler aí, vamos botar mais um capítulo do livro Poder do Subconsciente e vou trazer capítulos de livros aleatórios também, sem seguir assim, um capítulo importante de um livro X. Nós vamos trazer como prática, né, um resumo dele. Vamos trazer isso aí como prática. Eu trago o resumo e a prática será vocês escutar o resumo no áudio. Ou posso tirar foto do sublinhado. Tem pessoas que preferem áudios, tem pessoas que têm preguiça de ler. Né? Outras preferem ler, só que aí o áudio pega todos. Mas enfim, vamos focar na nossa prática aqui. E lembrando, tem o nosso arquétipo do mago. Estamos usando o arquétipo do mago. E foi passado para que vocês comprassem um cálice. Compre o cálice, tira a foto, envia no grupo. Tá? Coloque aí. Um cálice, pode ser um cálice barato qualquer, tá? Problema não. Baratinho. R$10, não tem problema. Compre, coloque na sua casa. Isso vai fazer você aterrar no arquétipo do mago, mais ainda. Vamos lá. Peço que você feche os olhos. Eu vou dar um comando. E você vai mentalmente repetir o comando. E vai permitir que a sua mente lhe traga um fato ocorrido no passado. E você vai captar o fato. Faz uma respiração profunda. Sintonize. Vai sintonizando com a sua mente. Vai trazendo para o consciente o que está no inconsciente. Nosso arquétipo do mago favorece a isso. Você pode trazer a imagem do mago, do nosso arquétipo, à sua mente, a que está no seu celular. Para quem está assistindo no YouTube, pode imaginar um mago qualquer. E você vai dar o comando. Agora, o comando é
me leva na origem do problema. Permita que venha o fato à sua mente. Dê o comando de novo mentalmente e permita que venha o fato à sua mente. Me leva na origem do problema. Para quem não conseguiu, você pode imaginar aí a casa que você morava quando era criança, ou o colégio que você estudava, né, criança, vai repetir o comando, me leva na origem do problema, foca aí na casa, no colégio, e perceba qual fato vai vir à sua mente e visualize esse fato. Agora mentalmente, você vai se projetar para o passado e entrar neste fato. Entra. Peço que você entre dentro do corpo, o protagonista ali principal, a pessoa que está participando ali, sem ser você, tem outras pessoas. Uma principal ali. Caso tenha uma pessoa ali, entre dentro dela. A que você considera principal ali. Se está na dúvida, escolhe uma e entra dentro dela. Perceba, por intuição, o que essa pessoa estava sentindo ao vivenciar este fato. Você pode, inclusive, fazer uma pergunta a ela do porquê que ela agiu desta forma que ela agiu, por que ela fez isso, por que ela falou isso, por que ela se comportou assim. Por quê? A resposta vem por intuição, você percebe o sentimento dela também por intuição. Algumas sentem mesmo. Você pode sair de dentro dela, sai de dentro dela e entra dentro de uma segunda pessoa que esteja ali. Caso não tenha, apenas aguarde. Caso tenha uma segunda pessoa principal, entre dentro desta segunda e faça a mesma coisa. Sinta por intuição ou por sentimento mesmo o que esta pessoa estava sentindo ao vivenciar este fato e também pergunte a ela do motivo pelo qual ela agiu desta forma, o motivo pelo qual ela se comportou assim. Você obtém a resposta por intuição, às vezes até escuta ela falando, sai de dentro dela. Você vai dar um comando agora. O comando é: eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida sem influência mental e emocional a partir de agora, em razão
do que você vivenciou. Ou seja, este fato vivenciado mentalmente e emocionalmente é indiferente na sua vida. Toda a influência mental e emocional estão sendo cessadas em sua origem, este fato, como se este fato não tivesse ocorrido em sua vida. Visualize agora uma borboleta voando. Era uma lagarta que se transformou em borboleta. A mudança. Era uma energia que fazia rastejar. E agora, em razão de uma transformação, você voa. Aceite. E você visualiza agora uma árvore com vários frutos, raízes fortes, e peço que você enxergue a evolução que essa árvore teve. Se você enxergar o tempo voltando, entre aspas, ao passado, e a árvore decrescendo, desde quando ela era uma semente, você visualiza, né? Os frutos vão se desfazendo, os galhos das folhas, tudo bem, o caule crescendo, vai indo as raízes, vai até a semente, e você vai perceber que essa semente foi gerada pela prática que você acabou de fazer. Você fez essa prática, surgiu uma semente, que rapidamente brotou, uma árvore com frutos e raízes fortes, está concebida neste exato momento. Pum! E você, mais cedo ou mais tarde, vai poder pegar esse fruto e ingerir. Pode ser amanhã, pode ser alguns dias, semanas, alguns meses, no máximo. Desse fruto é um fruto maravilhoso, gostoso. E todo o processo de tacar a semente, regar, pegar sol, tudo isso já foi feito. A árvore já está ali. Só falta o ato de pegar o fruto e ingeri-lo. Pode sentir um sol forte batendo na árvore, as frutas ali prontas. Perceba que há raízes fortes que seguram a árvore na tempestade e que depois de toda a tempestade vem o sol. E você pode abrir os olhos dar uma respirada. E agora peço que você feche os olhos novamente para uma segunda etapa dessa prática. Peço que você se projete novamente ao tempo e visualize você, criança, nesta data em que este fato ocorreu. Peço que você ande até você mesmo, criança, dê um abraço, acolha, dá um beijo na testa, um carinho, e resolva um conflito no inconsciente entre os dois eus, o eu passado, o eu presente, um conflito do que por que você permitiu isso, você era um frouxo, porque você fez aquilo, olha, tudo aconteceu na sua vida, isso foi sanado agora,
esse abraço sela essa paz. Eu peço que você agora coloque o foco em seu coração e emane perdão para as pessoas que devem ser perdoadas relacionadas a esse fato. Coloque o foco em seu coração e vibre na frequência do perdão. E agora você vibre na frequência do auto-perdão. Você se auto-perdoa. Em razão deste fato, em razão de tudo que ocorreu, em razão desse fato, pode ser que você tenha essa percepção, pode ser que você não tenha a percepção, mas se auto-perdoa. E eu peço que você agradeça por ter feito esta prática. Agradeça seu anjo da guarda por ter lhe acompanhado durante toda essa live. Caso você tenha percebido ou não, mas ele esteve presente, com certeza. Foi feito um trabalho para isso. Agradeço por ter participado da live, pela prática, por você estar buscando evolução. Agradeço por toda a evolução que você já teve. Eu lhe agradeço por você ter participado dessa live, agradeço pela confiança depositada em nosso trabalho. Peço a você que esteja sempre orando, agradecendo, entrando em contato com o seu anjo da guarda, entrando em contato com Deus, orando. Pode ser um Pai Nosso, Ave Maria, tá? Ou uma oração sua, antes de dormir também, sempre bom, ao acordar. Fique com Deus, vou passar práticas e até domingo que vem, na próxima live ao vivo. E qualquer coisa, me procure. E avante! Gratidão, Igor.